No programa de hoje vamos falar sobre desenvolvimento profissional. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento profissional. Estou aqui com a professora Valdirene Brinig de Souza. Professora, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite e vir até aqui o programa Cidadania. Uma parceria que nós temos com o curso de Psicologia, né? Uma vez por mês aí trazendo professores, psicólogos, para falar dessa área tão importante, tão pertinente nos dias de hoje, né? Aqui no nosso programa Cidadania. Hoje, com você, vamos falar sobre desenvolvimento profissional, escolha de carreira. Professora Valdirene, o que isso tem a ver, né? Essa questão da escolha de carreira com a psicologia? Muito obrigado pela presença aqui. Em primeiro lugar, muito obrigada por me receber, né? E, bom, são duas coisas que estão totalmente ligadas, né? A psicologia é uma ciência bastante diversa, trabalha muitas questões além das questões de saúde mental e, entre elas, questões de projeto de vida, questões de desenvolvimento profissional, que faz parte de um projeto mais amplo do ser humano, né? Um projeto de futuro, um projeto de vida. Então, elas são duas áreas que se interligam por aí, pela questão da pessoa se conhecer, né, ter uma boa consciência de si, para poder pensar, então, um futuro que inclui um futuro profissional. Professora, quais as maiores dificuldades, vamos dizer assim, hoje, né, nessa questão da escolha profissional, para quem vai ingressar numa carreira ou para quem está procurando um emprego, né? Como é que se configura isso? A gente, quando trabalha a questão da orientação profissional, a gente discute alguns temas que são centrais, né? Em primeiro lugar, a questão da pessoa se conhecer, o autoconhecimento, que muitas vezes é uma dificuldade para a pessoa. Às vezes, na correria do dia a dia, né, tendo que dar conta de tantas atividades, a pessoa acaba não parando para se observar e se perceber. O que ela gosta, o que ela quer, o que ela faz bem, o que ela precisa aprender, né, o que ela gostaria de aprender. Então, o autoconhecimento é um dos pontos que a gente percebe como central e também uma dificuldade das pessoas, né, de se perceber nesse contexto. Uma outra questão que a gente percebe também é a dificuldade de conhecer a realidade profissional. Nós hoje temos à disposição um número muito grande de informações, temos meios de chegar a essas informações, mas ainda assim a gente percebe que recebemos muitas pessoas, não só adolescentes, mas jovens e adultos também, com pouca ou nenhuma informação sobre o mundo do trabalho. Não necessariamente sobre uma profissão específica, mas sobre o mundo do trabalho, como essa profissão se encaixa na sociedade como um todo. Então a gente percebe que esses dois pontos acabam sendo os mais importantes e também os desafiadores nessa questão. Então quer dizer que não tem idade, então, os adolescentes, os jovens, né, os adultos, eles têm essa dúvida, essa questão de saber realmente o que a partir dele, né, o que ele pode fazer como profissional. Sim, não tem idade. A gente, antes, né, no início da própria psicologia vocacional, a gente tinha uma ideia de que a escolha profissional acontecia uma vez na vida. Então, no momento que você ingressava no mundo do trabalho, acontecia essa escolha e você precisaria descobrir uma vocação, né? Tanto que o nome era psicologia vocacional. E hoje a gente entende isso de uma forma muito diferente, né? O mundo do trabalho é muito mais complexo e a gente passa por diversos momentos de transição na carreira. Então, existe uma primeira escolha, essa escolha, por mais específica que seja, ela vai precisar de desdobramentos, então a gente vai escolher a partir dela áreas de estágio, áreas de pesquisa, áreas de atuação, de formação posterior e mesmo no decorrer da carreira, né, surgem alguns momentos de transição entre sair de uma posição, de um trabalho para outra ou não, assumir uma promoção ou não, ou até mesmo mudar a área que você escolheu inicialmente em função de outras vivências no mundo do trabalho.
Além disso, no decorrer da carreira, a gente tem outras situações, como transição entre empregos, entre condições de trabalho. Que hoje em dia acontece muito, Muito, né? Muito comum. Períodos que a pessoa, de repente, não está fazendo um trabalho formal. E até a questão da aposentadoria, que muitas pessoas encaram como a possibilidade de iniciar uma nova carreira, Correto. Ao invés de fechar um ciclo produtivo, né? Essa questão do ciclo faz sentido mesmo? A pessoa está numa empresa 10 anos, de repente percebe, opa, está fechando um ciclo, eu preciso me reinventar profissionalmente, estou a fim de fazer outra coisa. Isso acontece mesmo, professora? Acontece bastante, assim. E em qualquer momento da carreira, né? Até porque a escolha de uma profissão, a escolha de um trabalho é muito mais do que escolher o que eu vou fazer, né? Escolher também um pouco de quem eu vou ser. E esse quem eu vou ser tem a ver com a minha identidade profissional. Eu vou ser reconhecido a partir daquela atividade, é o que eu vou levantar todos os dias para fazer, é aquilo que vai me trazer uma certa satisfação também, além da questão da sobrevivência, claro. Então a gente acaba se tornando um pouco daquilo que a gente faz, né? Então a gente não pergunta para as pessoas o que você vai fazer quando crescer. A gente pergunta o que você vai ser quando crescer, né? Porque a profissão acaba se tornando parte da gente. E a gente tem ciclos na nossa vida, a gente tem fases. Num determinado momento faz mais sentido uma atividade X, depois acaba fazendo mais sentido uma outra atividade. E também tem todas as flutuações do mercado de trabalho que interferem na nossa significação da atividade. Nesse momento, né, em que a pessoa está passando por essa mudança, a indecisão, vamos dizer assim, ela gera algum problema emocional se não for feito com calma, com tranquilidade e até com a ajuda de um especialista, de um psicólogo? Pode gerar. A gente encontra, geralmente nos adolescentes que estão fazendo a primeira escolha, um momento de muita angústia. A gente percebe que a angústia é por não saber, né? Não saber se aquela escolha está adequada, não saber se vai dar certo, se vai gostar, se aquele investimento de tempo e também investimento financeiro vai ter um retorno, se eles vão estar atendendo às expectativas também da família. Então é um momento que para eles traz uma angústia muito grande por não ter certeza, que na verdade em nenhum momento da vida nós temos, né? Mas quando se fala de uma escolha profissional, a gente percebe que neles essa angústia é um pouco mais forte. Os adultos que passam por transição de carreira também podem passar por essa angústia e também podem sofrer bastante com isso. A diferença é que eles já têm uma trajetória, então o repertório de respostas, a forma de lidar com as questões que vêm é um pouco menos difícil, né? A gente pode entender que eles têm mais recursos para lidar com isso. Os adolescentes, geralmente no final do ensino médio, que vão fazer a escolha profissional, estão fazendo a primeira grande escolha da vida, né? Porque até então quase tudo foi escolhido pelos pais. O nome, onde vai estudar, a cidade que vai morar, tudo aquilo que compõe a vida deles. Vem aquela vontade dos pais de achar que devem optar na profissão, olha, tu vai ser advogado, tu vai ser médico, tudo isso. Vem com muita força. E também vem a vontade dos pais de não interferir. E aí qualquer postura dos pais pode, se não for bem organizada, pode trazer para o adolescente um pouco de angústia, assim, talvez até um sofrimento maior, né? Tanto a intervenção muito direta, que aí se torna uma pressão, quanto a falta de envolvimento na escolha, porque aí o adolescente acaba sentindo como um abandono. Poxa, até agora todo mundo me dizia tudo que eu tinha que fazer, e como que de repente eu tenho que escolher isso sozinho, né? De que forma que eu vou fazer isso? Então são dois opostos que acabam, se a gente não tem um equilíbrio entre essas coisas, acabam aumentando essa angústia. Ok, professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje estou recebendo a professora Valdirene de Souza, ela que é psicóloga, professora do curso de Psicologia da Unisul, falando aqui conosco sobre
escolha de carreira, desenvolvimento profissional. Professora, no bloco anterior estávamos falando da adolescência, do jovem ali nessa questão de escolher o que vai fazer no futuro como profissão. E daí você falou da questão da interferência dos pais de querer alguma coisa, ou então de ficar neutro naquela situação, né, para não interferir na decisão do filho. Mas como é que os pais, então, devem agir nesse momento delicado, né, de orientar, vamos dizer assim, os filhos numa escolha de profissão, de uma faculdade, enfim, como é que os pais devem se comportar? É uma grande dificuldade, porque não temos receitas prontas, né? Certo. Mas é importante que os pais participem de maneira que o adolescente sinta que eles se interessam pela questão, mas que eles deixam um espaço para que a escolha aconteça. A gente percebe que muitas vezes a pressão familiar se dá pela necessidade de escolher, ou seja, definir que o adolescente precisa escolher uma carreira logo que ele sai do ensino médio e às vezes antes, em função dos prazos de ingressos em cursos superiores, né? Ou definindo que área que o adolescente deve escolher. Essa é uma questão bastante problemática porque os pais acabam fazendo essa intervenção pensando no momento de escolha deles e na carreira que eles desenvolveram, né? E a gente sabe que o mundo do trabalho é muito dinâmico, as transformações são muito rápidas, o desenvolvimento tecnológico também altera muito as relações de trabalho e hoje as profissões que estão aqui, né, que fazem a nossa sociedade funcionar, elas já não são as mesmas de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Então aquelas áreas clássicas que a gente ouve sempre, né, as pessoas falando, aquela profissão vai dar certo, nem sempre isso acontece, porque as profissões também passam por algumas transformações. Correto. E outras novas carreiras surgem. E aí nesse sentido é importante que os pais participem conhecendo um pouco sobre o mundo do trabalho na atualidade. Então, que profissões existem agora, que opções que existem agora, que conhecimentos que são importantes para os filhos, será que eles precisam realmente escolher no final do ensino médio, esse é o melhor momento, estão preparados para fazer isso, né? E ao mesmo tempo oferecer condições para que esse filho tenha a liberdade de pesquisar, de investigar, de conhecer um pouquinho sobre as áreas de atuação. Então, esse acompanhamento de estar por dentro, de repente conseguir fazer uma opinião mais centrada na realidade atual, auxilia bastante. Além de, claro, acolher a dúvida, acolher a angústia, permitir que o adolescente também tenha um espaço para expressar o sofrimento dele por ter que escolher. E, se for o caso, buscar um auxílio para essa escolha, um auxílio profissional. Professora, quando o adolescente ele termina ali o ensino médio, né? Você falou aí o tempo dele relacionado já termina o ensino médio, já vai para a faculdade, espera um pouco. Como é que dá para perceber isso, né? Principalmente para os pais, assim, às vezes pela questão da dúvida, né, que se gera. Se o jovem ele não está muito certo daquilo que ele quer naquele momento, tem que deixar dar uma esperada? Qual é o melhor procedimento nesse sentido, né? Conversar com o filho, conversar com seus filhos, assim, né? Os pais precisam, nesse momento, estarem abertos ao diálogo e provocar esse diálogo também. Porque muitas vezes o adolescente não vai chegar e falar para o pai e para a mãe, olha, estou na dúvida, não sei se é o momento de escolher. Até porque ele também recebe muitas informações de outras fontes que não são só a família. Então, muitas vezes a escola está falando sobre o vestibular, os colegas estão fazendo escolhas, ele acaba sentindo que se ele não fizer isso, ele vai estar ficando para trás. Então ele sente que precisa fazer e imagina que os pais também têm essa mesma expectativa. Por isso eles dificilmente procuram os pais para dizer que não estão prontos para fazer uma escolha. Nesse sentido é importante que os pais busquem essa conversa, busquem esse diálogo, abram essa possibilidade, né? Filho, talvez nesse momento a gente espere um pouco mais, quer pesquisar um pouco mais, quer fazer alguma outra coisa antes de iniciar uma carreira. Até porque no final do ensino médio eles são bastante jovens ainda, né? E daí entra na faculdade com muitas dúvidas também, né? Sim. Muitas dúvidas. Professora, falamos aqui dessa fase dos jovens, né? Mas o adulto, o profissional, que tem uma carreira,
ele pode também chegar num momento da vida nessa indecisão, né? Porque hoje em dia as pessoas mudam muito de emprego, né? Daí tem a questão de estar preparado para a mudança, mas também tem essa questão emocional, né? Preparado com as qualificações, que eu digo, mas também emocionalmente. Como é que é isso para o adulto? Então não tem problema o adulto achar que, opa, não quero mais fazer isso, quero fazer outra coisa. Não tem problema, né? Não, problema nenhum. Na verdade, todas as experiências profissionais que a gente tem ao longo da vida vão agregando em termos de conhecimento e experiências profissionais para a gente. Então, assim, desistir de uma carreira pode gerar o sofrimento por aquelas questões de será que vai dar certo a próxima? Mas eu já investi tanto até aqui, vou deixar esse caminho para trás. Né? E às vezes até uma dificuldade de abrir mão daquilo que já construiu. Mas quando a pessoa começa a se questionar sobre isso e deixa de encontrar satisfação na vida profissional, talvez seja o momento de sim questionar se vale a pena continuar. Porque o trabalho também é algo que toma muito espaço na nossa vida. A gente trabalha em torno de 8 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos. Cria mas um vínculo, né? Cria-se um vínculo muito grande, né? Então é 1/3 do nosso dia. Fazer uma atividade profissional que a gente não está identificado, que não traz uma satisfação e dedicar 1/3 do dia para isso é algo que traz bastante sofrimento, né? Incomoda. Então esse talvez seja o momento do adulto questionar, vale a pena, não vale a pena? E se buscar uma alternativa que talvez traga um retorno de satisfação maior. Acredito que esse é um ponto para a gente prestar atenção em relação ao adulto, né? E não é uma questão de sentença de morte, é a atividade profissional, o mundo do trabalho se transforma, a gente se transforma, outras oportunidades vão surgir e às vezes a gente está até mais energizado buscando essas outras alternativas do que desenvolvendo uma carreira que já está estagnada, que não traz mais satisfação para a pessoa. Ok, professora, nós vamos fazer mais um intervalo. Estamos conversando com a professora Valdirene de Souza, ela é professora do curso de Psicologia, psicóloga. Falamos hoje sobre desenvolvimento profissional. O Cidadania já volta. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre desenvolvimento profissional com a professora psicóloga Valdirene, que está aqui conosco, conversando com nós, dando essas informações importantes para você que está em casa. Professora, falamos dos jovens, da indecisão, falamos dos adultos também que não tem problema, né, de uma hora para outra querer mudar de profissão. E mais um momento também muito difícil, né, é a hora da aposentadoria, né? Da adaptação, de anos de trabalho e de repente a pessoa, opa, não estou fazendo mais nada, vou me aposentar. Essa transição também tem que ter um certo cuidado, ela é delicada, né? Com certeza. A gente percebe que ao longo dos anos as pessoas estão tendo uma expectativa de vida maior, por consequência se aposentando e tendo uma sobrevida bastante longa após o período da aposentadoria. E aí essa saída do mundo do trabalho representa muitas vezes um tempo ocioso para a pessoa. E além de um tempo ocioso, até às vezes uma diminuição na questão financeira, na renda, né? Então esse é um momento que acaba trazendo para a pessoa também incertezas. O que eu vou fazer, como vai ser depois da aposentadoria, que projetos que eu tenho, então acabou, né? O que acontece a partir daí? E aí essa é uma outra fase que a gente pode trabalhar as questões de carreira, buscando um novo projeto de vida, né? Quem eu sou fora daquele trabalho? Quem eu sou fora da carreira que eu escolhi e dediquei a minha vida a ela, né? Vou continuar fazendo o meu trabalho, mas não mais com a obrigatoriedade da sobrevivência? Vou buscar um outro projeto de vida? A gente percebe que tem acontecido um fenômeno de adoecimento das pessoas, na medida que elas se aposentam e não buscam outras alternativas para preencher esse espaço que o trabalho deixou, elas acabam entrando em sofrimento. Então são muito comuns os casos de depressão, de ansiedade, de pessoas que adoecem em um período curto após encerrarem a sua vida profissional. E aí esse é um momento que a gente precisa então fazer algum tipo de intervenção. Professora, essa nova era de mudança de emprego, né, de especialidades, enfim,
Isso ajuda ou prejudica? Porque daí a pessoa fica 10 anos no trabalho, daqui a pouco fica mais 5 em outro, daqui a pouco fica mais 10 em outro. Antigamente as pessoas ficavam 30 anos, né, 40 anos no mesmo emprego. Essa mudança, ela ajuda para lá na aposentadoria não ser tão impactante ou não tem diferença? Não, eu não conheço nenhum estudo que aborde essa questão, Marcos, mas pensando no que a gente observa na realidade, no cotidiano, essas transformações, elas também são recentes, né? As pessoas da geração Y, que estão começando a entrar numa estabilização de carreira agora, ainda não entraram no processo de aposentadoria para a gente poder fazer uma boa avaliação. Mas a gente tem uma transformação muito significativa no mundo do trabalho, que de alguma forma vai impactar, sim, no momento em que o sujeito fecha o ciclo da carreira. Como esse impacto vai acontecer, a gente ainda não tem muita certeza. Precisamos esperar o tempo passar um pouquinho mais para que a gente possa fazer essa avaliação. De qualquer forma, o trabalho é algo muito significativo na vida das pessoas. E quando a gente deixa de fazer algo significativo, a gente pode vivenciar um sofrimento a partir daí, né? Então, muitos aposentados, eles voltam para casa, para o cotidiano da casa, e aí tem uma convivência mais estreita, mais próxima com os familiares que não tinham, em função do próprio trabalho, né? E aí essa questão pode afetar até os relacionamentos familiares, não apenas a saúde do sujeito, mas a saúde das pessoas. Então a gente percebe a importância e a necessidade de se discutir esse momento de transição, com ou sem transformações tecnológicas. Ok. Quando a pessoa ela se aposenta, como nós já falamos aqui, ela se depara com aquela situação de, opa, o que eu vou fazer agora? Mas ela também tem que... É um momento de se pensar na questão de fazer outra coisa, mas também na qualidade de vida, né? Sim. Porque a pessoa viveu sempre ali, despertador, 7 horas, 8 horas da manhã, sempre cumprindo horário, metas e tal. Também tem que dar uma diferenciada naquilo que vai fazer depois, né? Com certeza, é um outro projeto, um projeto que se pode escolher com mais tranquilidade. A pessoa já conseguiu contribuir com a sociedade com o seu trabalho, ela já tem uma renda garantida a partir da aposentadoria, que talvez precise de complementação ou não, mas ela já tem uma renda com a qual ela pode contar. Então essa nova carreira, ou essa nova escolha, ou um novo projeto de vida, ele pode ser pensado de uma maneira mais voltada para a qualidade de vida, para a satisfação de necessidades, para sonhos que não foram realizados, né, gostos que não puderam ser desenvolvidos. É um momento que a escolha ela fica muito mais centrada no prazer, na satisfação, na qualidade de vida, do que na obrigatoriedade que um trabalho impõe em outros momentos da carreira. Ok, professora Valdirene, qual a importância da psicologia, então, né? Nesses momentos assim, né, da escolha, do desenvolvimento profissional, o profissional o psicólogo, ele tem uma importância muito grande, então, para colaborar com o desenvolvimento dessas pessoas, então. Com certeza. A principal contribuição que a gente pode resumir é a questão de auxiliar a pessoa a se conhecer o suficiente para que ela possa definir quais são os valores de vida que ela quer, conhecer as suas habilidades, os seus interesses, se apropriar das suas qualidades, também conhecer um pouco sobre o mercado de trabalho, o mundo do trabalho na perspectiva dela, auxiliar essa pessoa a compreender o que ela gostaria de agregar e o que ela pode abrir mão em nome de uma vida profissional. Então é auxiliar o sujeito numa reflexão que é mais ampla, que permite uma consciência tanto de si mesmo como sujeito, quanto do trabalho, que é um processo para si, mas o trabalho como uma função social, porque nenhuma profissão existe ao acaso, nenhuma atividade profissional existe ao acaso. Todas elas, independente do nível de formação, existem para atender uma demanda social, né? E se existe uma demanda social, existe um espaço de trabalho também. E aí, nesse sentido, a psicologia auxilia a pessoa a se integrar, se conhecer e também ver como ela vai contribuir com a sociedade a partir do seu próprio trabalho. Ok, professora, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, essas informações importantes para quem quer
seguir carreira ou quem está em dúvida aí, né, no momento do seu trabalho. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E só para finalizar, nós estamos com vagas de atendimento em aberto no programa de orientação de carreira da universidade. É um atendimento gratuito, disponível para qualquer pessoa que tenha interesse, seja adolescente, adulto, né, ou jovem que esteja no momento de transição. Basta entrar em contato com o serviço de psicologia que a gente está abrindo as vagas de atendimento para essas pessoas. Ok, muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. Eu conversei então com a professora Valdirene Brining de Souza, psicóloga, professora do curso de Psicologia da Unisul. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima oportunidade.